quem assiste a palestra sempre tem uma expectativa, né? Em relação à palestra, enfim. Mas o palestrante também tem, né? Ele fica também com uma expectativa. E a minha expectativa é que, assim, vocês possam abrir a mente para pensar em novas oportunidades. Então, o apelo da palestra é chamar atenção para essas oportunidades. Então, a gente vai falar um pouquinho do Brasil e aí depois o Cabege entra para dar, vamos dizer assim, falar mais sobre a questão da internacionalização. Ok? Bom, o Plano Real foi um marco no Brasil, né? Porque, na verdade, quando se instituiu o Plano Real, é que o Brasil, então, começou a ter alguma possibilidade de desenvolvimento. E no Plano Real foi estabelecido 3 pilares. Os elementos centrais, então, foram o câmbio flutuante, meta de superávit primário e o sistema de metas de inflação. Então, com isso, né, o Plano Real conseguiu estabilizar a inflação, enfim, colocar o Brasil numa rota de possibilidade de desenvolvimento. Então, fim do governo FHC e primeiro mandato do governo Lula. Bom, só que depois da crise se montou uma outra matriz econômica, que está alicerçada no quê? Numa taxa de juros baixa. Ela realmente abaixou, né? Foi até 7,5 e agora subiu para 11. Mas era um pilar. Taxa de câmbio competitiva, ou seja, quando eu falo taxa de câmbio competitiva, é a mesma coisa que eu dizer que eu vou interferir nessa taxa, porque senão como é que é? Se eu não deixo o mercado fazê-la competitiva, eu tenho que interferir para que ela fique competitiva. E consolidação fiscal amigável ao investimento. Então essa foi a matriz econômica que se montou logo depois da crise, com o objetivo de fazer a coisa funcionar. E quais foram as medidas oriundas dessa nova matriz? Então lembra, teve o Plano Real, se montou uma matriz, funcionou, deu resultado, enfim. Se mudou essa matriz, então quais são os pontos emblemáticos dessa matriz e depois nós vamos ver qual foi o resultado, né? Aumento dos gastos públicos, ou seja, quando se estabeleceu essa nova matriz, o desdobramento foi aumento do gasto público. Maior intervenção do Estado na economia. Leniência no combate à inflação. Controle de preço. Atuações pesadas e frequentes no mercado de câmbio. Novo marco regulatório do setor do petróleo. Publicação da MP 579 no setor elétrico. Criatividade na contabilidade nacional. Nenhum economista entende a contabilidade brasileira, né? Só o ministro da Economia. Concessões mal feitas, fixando simultaneamente taxa de retorno e qualidade. É óbvio, uma bivalência inatingível. Essas concessões foram as concessões das rodovias. E se dá essa concessão estabelecendo taxa de retorno e qualidade numa coisa que não funciona. Ou eu tenho qualidade ou taxa de retorno. As duas coisas não funcionam. Bom, essas foram as mudanças que aconteceram nesses últimos 4 anos aí depois da crise. O que repercutiu isso? Então agora nós vamos para os fatos. Vamos ver o que aconteceu com o PIB. Então, nós temos um cenário do PIB aí, desde o primeiro trimestre de 2008 até uma estimativa para 2014. Então, ou seja, o Brasil deixou de crescer. A previsão para 2014 já não é nem 1,3, né? Já está abaixo de 1,9. E tem alguns economistas que já estão falando que 2015 deve ser 0,8. Nossa. Então imagine um país que nesse nível de crescimento. Agora, a gente ouve muito o governo citar assim, não, mas o problema é o seguinte, como nós estamos passando por uma crise internacional, existem os reflexos, né?
Só que quando a gente olha esse comparativo, pegando a América Latina, pegando países emergentes, pegando o mundo, pegando o Brasil, a gente vê que o Brasil é que está tendo a menor resposta. E os outros não passam por crise, não tem problema. Então, no governo Dilma, se a gente comparar com Lula, né, que foi o anterior, você vê o crescimento do PIB saiu de 4 para 2, metade. Na América Latina também caiu de 4,1 para 3,4, mas isso significa mais ou menos 15%. Nos países emergentes, de 6,8 para 5, 20%. O mundo caiu de 3,9 para 3,3, 15 e poucos por cento. Então veja o que aquele modelo novo está fazendo com o crescimento do país. Então o problema não é a crise internacional. O problema é a gestão econômica que o país está sofrendo. Crescimento baixo desde a era Collor. E a inflação? Estou crescendo pouco, mas estou tendo uma inflação alta. Já estamos com 5,9 e o Banco Central e agentes do mercado já estão fazendo uma projeção de 6,5 e os últimos 12 meses 6,52. Vale lembrar aqui que é o seguinte, nós estamos com o preço da energia preso, preço de combustível preso, né? Já tem economista dizendo que no final de 2015 pode chegar até 10% a inflação. Então imagine um país que cresce 0,8, 0,9 com uma inflação de 6, 6,5, 7. Saldo em conta corrente, ou seja, aquilo que o Brasil vende, aquilo que o Brasil compra. Então o Brasil está comprando muito mais que está vendendo, está diminuindo o saldo em conta corrente, portanto o Brasil está ficando sem caixa. E o que ele usa para segurar a inflação aqui? Câmbio. Né? Quando o dólar começa a se movimentar, o Brasil vai lá e mete dinheiro. E quando acabar esse dinheiro? Como é que fica o dólar aqui no Brasil? Ixi, Maria, não vou poder mais para Miami? Você deve ir e ficar. Estou pensando já nisso, a próxima vez não volto mais. Olha outra coisa interessante aqui. O Fed, injetou dinheiro na economia, né? Porque precisava fazer economia, tanto que saiu de um nível de investimento. O que é Fed? Desculpa te perguntar. É o Banco Central lá dos Estados Unidos. Ah, tá. Né? Então injetou dinheiro no mercado para poder movimentar a economia. Então esse capital foi tudo para países emergentes. Agora, quando o governo lá, o Banco Central, começar a mexer na taxa de juros, esse capital que está em país emergente vai para onde? Vai lá para os Estados Unidos de novo. Tá? É saída de capital estrangeiro de país emergente, voltando para os Estados Unidos, porque eles não podem ficar nesse nível de investimento fora. Eles vão começar a trazer dinheiro de volta para os Estados Unidos, que quer pagando os juros, porque hoje o juros dos Estados Unidos é 0. Se ele oferecer 2%, é melhor ganhar 2% lá nos Estados Unidos que ganhar 6% no Brasil, naquela condição lá. Então, saída de capital do mercado dos emergentes, o que acontece? Valorização do dólar, desvalorização da moeda local. Eu não tenho saldo na conta corrente para segurar o dólar, o que acontece? Dólar sobe. Dólar subindo, fica difícil para mim fazer o quê? Importar. Né? Estão vendo como é que as coisas vão? Petrobras. Olha o que aconteceu com as ações da Petrobras. O valor da empresa na Bolsa. E a Petrobras é a empresa de maior peso na Bolsa de Valores do Brasil. Dívida da Petrobras. Vixe, cresceu muito a vez. Por que será que isso está acontecendo? Quem que está interferindo lá nessa empresa? O Brasil compra gasolina lá fora mais caro do que ele vende aqui.
e o governo não permite que o preço suba, vamos ver outra coisa aqui, produção industrial. Essa linha vermelhinha aí significa as vendas reais no varejo. Se a produção não cresce, o que significa essa diferença aqui? Ó? Se eu não tenho capacidade de produzir, como é que eu vou segurar a demanda? Subindo o preço, não é isso? Se eu subo o preço, sobe a inflação. Por que eu não consigo aumentar a produção? Porque eu tenho a taxa de juros aqui a 11%. Que empresário, né, que tem vontade de ir no banco para pegar um financiamento de 11% para investir na produção? Né? Exportações. O Brasil é esse verdinho aí, ó. Depois tem a Coreia, depois tem a China. Esse período é pós-crise, né? Vê Coreia crescendo, China crescendo e o Brasil estabilizado na exportação. Nossa, não muda nada desde 81 quase, que absurdo. Né? Vocês chegaram a ver essa revista? Novembro de 2009, dizendo que o Brasil estava decolando. Setembro de 2013. Parece piada, Parece uma realidade, revista né? inglesa, É. importante, renomada, que, enfim, está fazendo uma avaliação do Brasil. Enfim, isso são fatos, né? Então, pensar em uma outra oportunidade de investimento é ser, no mínimo, racional. Né? O que a gente tem na contrapartida aqui? O número de pessoas em missões internacionais para suas empresas vai crescer em 50% nos próximos 10 anos. Então vai ter um movimento de pessoas que vão conhecer e tratar e trabalhar no mundo globalizado. Nos próximos 5 anos, mais de 460 milhões de pessoas em mercados emergentes vão entrar na classe média, ou seja, vai aumentar consumo. Então, de novo, se a gente lembrar aquele gráficozinho, possibilidade de aumento de consumo grande, expressiva, e a produção do país estagnada. Ou seja, mais aumento de inflação. Então, assim, é tudo que, assim, eu acho, na minha opinião, que existe possibilidade de correção, mas assim, isso vai se dar ao longo do tempo. Não dá para se esperar uma solução de problema como esse no curto espaço de tempo. Porque assim, você precisa de infraestrutura. Você não tem infraestrutura do dia para a noite. Você precisa de mão de obra. Você não tem você não forma mão de obra do dia para a noite. Né? Você acha que esse cenário de fácil a importação, isso acomodou a indústria? Porque hoje está fácil você importar produto e só comercializar. A industrialização se torna cara industrializar no Brasil. Será que isso não acomodou a indústria? Por isso que esse cenário não muda? Posso interferir? Eu acho que não é acomodar. Eu acho que a importação é uma válvula de escape de sobrevivência para o empresário. Eu tenho um cliente que ele fabricava bolsas, estava quebrando. Quando ele começou a ir para a China e importa a bolsa da China. Hoje ele tem um superávit absurdo. Então eu acho que não é acomodação, porque o custo de mão de obra, o custo de matéria-prima, a carga tributária, a falta de investimento, tudo inviabiliza. Porque se você tem assim, você tem um cenário de consumo, ou seja, o seu país comporta consumir aquilo que você industrializa. O que leva a você buscar lá fora é isso. Você não tem, hoje você não tem mais, que a gente mexe com inaladores. O inalador, ele não vai chegar uma hora que não vai compensar fabricar mais no Brasil. Sim. Você vai trazer lá de fora. Só que isso, vamos falar assim, para a indústria, não é bom. Péssimo. Para o comércio, ele vai girar, você vai pôr o produto no mercado, mas
você não vai ter indústria. Isso também, assim, a gente não pode esquecer que é uma ferramenta também de você segurar a inflação, né? Porque se eu vou buscar lá fora produto mais barato, eu obrigo a indústria brasileira a baixar o preço, porque senão ela morre. Então, eu digo assim, o governo precisa usar de artifícios que eles, por um lado, são bons, mas por outro lado, são muito ruins. Né? Por quê? Porque não se faz o quê? O que se deveria fazer, que assim, é ter infraestrutura, ter mão de obra, né? Dar possibilidades para a indústria brasileira crescer, com financiamento barato. Agora, isso dá trabalho, isso não é popular. Uhum. Então você tem um governo que é popular, então você vê, tem jeito? Tem, mas vai demorar. Não é um modelo que você corrige. Agora o problema é que em tão pouco tempo, você mudar o pilar econômico, o prejuízo que isso trouxe para a economia como um todo. PIB, inflação, saldo de conta corrente, superávit, inflação, produção industrial, aumento da demanda, crescimento da classe média. Bom, hoje estamos acostumados a consumir produtos importados, que numa eventual desvalorização do real poderão sofrer altas e comprometer nossos novos hábitos de consumo. Isso aqui eu quero pular um pouquinho. Bom, um fato essa reportagem é uma reportagem de 2002, dizendo da importância de você ter filhos que se formem lá fora, se preparem, estudem. E ainda nessa época tinha aquele negócio de você manda o filho para fora, ele vai lá, estuda, se prepara e volta para aqui para o Brasil mais preparado, mais capacitado, com mais oportunidade, etc. Mas nós já estamos entrando numa fase que é capaz de o filho ir para lá, estudar lá, se formar lá e permanecer lá. Meu filho acabou de casar lá. Não é isso? A gente já ouve história de que não... Enfim, vai ser um executivo globalizado. Vai levar o pai pra lá. Melhor Eu quero levar, quero levar pra Suécia, mas eu prefiro ficar aqui no calor. Então, de novo, se esse é um caminho, é uma vertente que está sendo construída, ou seja, se você ter capital lá fora, isso pode favorecer esse processo todo, que é um fato. Está aí um exemplo do filho do Raul. Isso vai ser gelado, hein? Já se adaptou. Então, o verão de 20 graus está na piscina. Nós no inverno de 20 aqui estamos morrendo. Aqui tem uma matéria que saiu no Globo, fevereiro de 2014, falando sobre investimento brasileiro lá fora, nos últimos 5 anos, cresceu 131%. O que nós tínhamos aqui de investimento em 2008 e o que nós temos hoje em 2013. E aí, bom, de novo, se a gente falar de crise, aí a gente vai lá e olha aqui nas bolsas o resultado de 2013. Peraí, eu não entendi. Os investidores aqui aumentaram? Os investimentos para fora do Brasil aumentaram em 130%. Tem mais dinheiro saindo lá para fora para investimento do que tinha lá em 2008. Né? E aqui está o resultado das bolsas em 2013 e o resultado da bolsa brasileira. E aqui a desvalorização do real dentro do euro e do dólar. Agora... A Argentina deve estar pior, não? Pô, também aí é... Acabei com a palestra dele. Não, mas tem que comparar com o baixo, tem que comparar com o alto. Para dar uma animada. Pô, mas a Argentina é assim, né? Ele é do PT, pode ter certeza. Não é aquele conformado que você estava falando. É do governo, ó. É do governo. Nem fala de Bolívia, né? Por que será que isso está acontecendo? Né? Eu tenho algumas teses aqui. Por exemplo, investir numa moeda forte. Uma moeda que não perde valor de compra. Ambiente de inflação mais estável. Ou seja, não tem tanta movimentação.
expectativa de rentabilidade mais promissora. A gente paga um iPhone mais barato lá fora? Sim. E um computador? Sim. E um carro? Nossa, Tá infinitamente. fazendo a mala. E um equipamento médico? Também. Meu Deus. E por que a gente não acha que não vai pagar um ativo financeiro mais barato lá fora? Né? O ativo financeiro lá fora é mais barato. Tanto é que tem fundo de investimento no Brasil que está indo comprar ativo lá fora para fazer com que a carteira dele aqui no Brasil não fique tão ruim. Por quê? Porque compra ativo mais barato lá fora. Vantagem fiscal no período do investimento. Não é... como é que fala, Beto? Quando você não declara imposto, como é que fala? Sonegação. Sonegação. Né? É que o brasileiro, quando investe lá fora, ele pode fazer mudanças, né, de ativos, renda fixa para variável, da variável para renda fixa, sem pagar imposto. Aqui, por exemplo, se você tira de um fundo de investimento e compra um título público, você paga imposto. Se você vai tirar do título público e colocar numa poupança, você paga imposto, e assim sucessivamente. Lá fora isso não tem. Aí tem a diversificação geográfica, diversificação de jurisdição e blindagem patrimonial. Então tudo isso está fazendo com que esse movimento aconteça. Então se isso está acontecendo, acho que a gente poderia olhar para esse cenário e falar, pô, será que isso não pode ser uma oportunidade para mim? Fundamentos legais da internalização. Existe um direito constitucional para você poder remeter dinheiro para fora, não é proibido. Você precisa declarar isso para estar dentro da lei brasileira. E existem ferramentas legais para você fazer transferência. Aqui, ó, direito constitucional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então você pode fazer uma transferência de bens lá para fora totalmente legal, sem nenhum problema. O Banco Central, ele tem uma obrigação, quer dizer, você deve prestar anualmente a declaração, principalmente se esse valor é igual ou superior a 100 mil dólares. Então você faz a declaração de imposto de renda lá no campo de bens e direitos, e faz uma declaração direto no site da Receita, se você já tiver mais de 100 mil dólares. É possível? É possível, legalizado, normal, sem nenhum problema. Onde está o problema? É a maneira como eu mando esse dinheiro lá para fora. Se eu uso um doleiro, por exemplo, aí sim eu vou ter problema. Agora, se eu uso uma instituição bancária para fazer essa transferência, eu não vou ter problema nenhum. Eu vou passar rapidamente por isso aqui. O que é importante eu olhar quando for investir lá fora? Que eu tenho um custodiante, né, de peso, ou seja, um xerife da operação. Porque eu faço a compra de um fundo de investimento, de uma corretora ou de uma empresa de investimento, que dá uma série de garantias. Quem que dá o aval para isso? É o custodiante, é o xerife. Aquele cara que garante, não. Eu garanto, eu sou o custodiante dessa empresa. Eu garanto essa operação, que isso que eles estão se comprometendo em fazer com o seu dinheiro através do fundo de investimento vai ser feito. Então é importante ter um bom custodiante. A gente trabalha com Credit Suisse. Deixa eu passar aqui. Existe a possibilidade também, quando você faz um investimento lá fora, de você ter o trust, né? Você já conhece trust Já. aqui? É legal. É, né? E, Eu nunca fiz nenhum. Então, mas é uma pessoa jurídica, né? Você concede, né, o direito dele fazer o cuidar do seu investimento, e ele te dá alguns benefícios.
Então, a estrutura do fideicomisso, aqui no Brasil é mais conhecido como fideicomisso, né? Lá fora que é conhecido como trust. São amplamente reconhecidos como as estruturas mais seguras de proteção de capital no campo de investimento, em planos de pensão e de aposentadoria, proporcionando ao investidor as seguintes vantagens. Proteção de capital. Capital do fideicomisso, mantido em bancos ou companhias de fideicomisso, está isento de credores. Além disso, capital mantido em fideicomisso pelo fiduciário é legalmente segregado para benefício dos participantes do fideicomisso. Então, se o teu investimento está num trust, né, ele tem essa proteção e é isento de credores. Então, nós temos alguns empresários que investem lá fora muito mais para proteger o patrimônio do que para ganhar dinheiro com investimento, né? Então, essa é uma possibilidade. Isenção de imposto. Fideicomissos não estão sujeitos a impostos sobre rendas ou ganhos de capital. Isso lá fora. Quando você fizer, se você repatriar o capital, você vai pagar 15% sobre o ganho que você tem. Que é o que você pagaria se estivesse investindo aqui no Brasil. 15% sobre o lucro que você teve. Aspecto confidencial. Então, um dos benefícios mais significativos das leis de fideicomisso é a preservação da confidencialidade. Então, o governo brasileiro só vai saber se você for informar. Ele não tem como acessar essa conta, a não ser que você informe. Planejamento sucessório. A estrutura permite que investidores transfiram o capital aos seus beneficiários, mantendo sempre a mesma administração profissional. Esse trust te dá o direito de você, enfim, fazer a distribuição dos bens dentro dele, sem necessariamente respeitar a regra brasileira, né? Que você já tem uma orientação de legítimo, essas coisas. Isso, exatamente. E por último, o capital segregado, né? Cada série de fideicomisso é única. Os ativos de cada série estão legalmente segregados de outros ativos do fideicomisso. Então está totalmente separado, é mais ou menos como aqui, né? Que você, por exemplo, hoje tem uma previdência privada numa seguradora, então essa previdência privada tem um CNPJ independente da seguradora, que é justamente para não poder ter ligação entre elas. O trust também te dá essa possibilidade. Bom, os bancos de câmbio que a gente conhece e fazem essa operação, tem o Banco Paulista, tem o Banco Rendimento, que cobra $30 para você fazer a transferência, mais 0,38 de OF, e você negocia o câmbio e eles fazem a transferência legal para lá. Banco Rendimento, nós operamos bastante com o Banco Rendimento, mas tem, a gente também trabalha com Confidence e tem outra corretora também. Mas enfim, para nós o Banco Rendimento é uma referência de transferência, porque eles são uma instituição financeira preparada para isso, né? Então você faz um cadastro por telefone, se for acima de 36 mil, tem que agregar a tua declaração de imposto de renda, eles preparam a documentação, você assina, confere e eles fazem a transferência para